Olá pessoal, tudo bem? Nós vamos começar a nossa live. Vou chamar a Anne, só um minutinho. Anne, me avisa assim que você chegar que eu já te chamo, tá bom? Vamos lá, são 8h30 agora. É um horário que geralmente a gente faz a nossa live. Daqui a pouquinho a gente se apresenta, eu e a Anne, e vamos começar o nosso tema. Oi, Anne, vou te chamar, tá bom? Oi, Anne. Oi, deu certo. Deu certo? Tudo bem? Tudo bem, vamos lá. Tá bom. Deixa eu só ajustar aqui a câmera, que ela tá pesando um pouquinho. Bom, pessoal, boa noite. Nós fazemos parte do Grupo Saúde em Alphaville. Eu chamo Isabela, eu sou psicóloga, atendo principalmente público infantil, aqui na região de Alphaville, São Paulo. E a Anne é nossa fono. Anne, se apresenta para o pessoal. Meu nome é Anne, eu sou fonoaudióloga, também atuo com público infantil aqui em Alphaville. E por isso que nós duas nos unimos hoje, porque nós vamos falar de comunicação e de comportamento infantil. Isso. Antes da gente começar nosso tema, só vou falar para o pessoal, quem não conhece ainda o nosso grupo, nós somos um grupo de vários profissionais da saúde, tem físio, psicólogo, fono, diversas especialidades, pediatra e por aí vai. Nós atuamos aqui na região, em São Paulo também, né, dependendo do profissional. E nós somos um grupo de network. Então, o nosso objetivo no Saúde em Alphaville é realmente priorizar o atendimento dos pacientes, dando qualidade, né? Isso é o mais importante, para que de fato ele tenha um acompanhamento que leve para uma qualidade de vida positiva, né, Ani? Sim, com certeza. É isso aí. E acho que o grande vantagem de sermos um grupo é justamente isso, né? Porque equipe multidisciplinar é fundamental no É, atendimento. Então, nós juntos conseguimos proporcionar isso para os pacientes de maneira mais fácil. é isso mesmo. Então, quem não conhecia o nosso grupo, agora está sabendo. E é isso, e compartilhem com as pessoas, que é muito importante. Então, mensalmente, nós fazemos live, e as lives aqui, elas são temáticas, né? Então, dessa vez, por exemplo, vai ter tema tanto psicológico quanto fonoaudiólogo. Essa palavra é difícil, Anne. Sim, você precisa fazer 4 anos de faculdade para aprender a falar. É muito grande. Para de fato a gente realmente trabalhar em equipe multi e cada vez mais complementar a saúde, né? Que é isso que importa. Então vamos ao nosso tema. Então, como a Anne falou, nosso tema é se o seu filho se comunica bem, né? Aqui a gente vai falar um pouco algumas questões dos marcadores, né? Do desenvolvimento da fala. Então a Anne vai explicar um pouquinho e depois a gente vai para a parte prática de como que os pais ou quem cuida da criança, né, que esteja mais próximo dela durante o dia a dia, pode estimular essa fala, né, Anne? Perfeito. Só lembrando, quem tiver alguma pergunta ou comentário, pode escrever que a Isso, gente vai procurar responder aqui durante a live, tá bom? Então isso. vamos lá, vamos começar do começo, né? Quais são os marcos? A gente fala, cada criança tem seu tempo para falar. Meu filho mais velho, meninos falam, demoram mais para falar do que meninas, mas nós temos os marcos do desenvolvimento de fala, que começa quando a criança é um bebezinho, de 1 a 3 meses. Como que ela se comunica? Chorando. Mas Uhum. o choro já começa a ser diferenciado. Então, tem o choro da fome, o choro da cólica, e aí os pais são exímios, eles descobrem muito rápido essa diferenciação.
Depois, a criança dos 3 aos 6 meses, ela começa a descobrir que a boca não é só para alimentação, que pode ser para fala. Aí fica aquelas vogaisinhas. Depois, dos 6 aos 9 meses, é a famosa fase do gugu dadá. Então, a criança já começa a formar a sílaba, né? Titi, tudu, nenê. E aí, dos 9 meses aos 12 meses, ela começa a entender e começa a repetir os nossos sons. Então, e aí os pais acham delícia, né? Mamã, aí a criança, mamã, falou mamãe, falou papai. Então, ela tá... E generaliza para tudo, às vezes, né, Anny? E aí, às vezes, o pessoal fica bravo que fala papá antes de mamãe, toda uma questão. Mas com 1 ano, a criança já fala palavras mesmo, de verdade. Então, a gente pensa numa criança de 1 ano e 1 mês, 1 ano e 2 meses, ela levanta as mãozinhas para a mãe e fala coio, para pedir colo. Faz dá, aponta. Então, ela já entende que tem essas palavrinhas, né? Aí são palavras mesmo, não são só descoberta. Tem uma intenção, né, Anny? Não é isso? E intenção também, intenção comunicativa. Uhum. E aí, de 1 a 2 anos, aí vem o boom do aprendizado, né? Em média, 10 palavras por dia as crianças aprendem. Olha. E aí, dos 2 aos 3 anos, é o desenvolvimento de frases. Frases ainda curtas, muito ligadas ao mundo da criança, que é o egocentrismo dos 2 anos, aí a Isa pode falar um pouquinho. É meu, me dá, eu quero. Então, até os 3 anos é mais ou menos essas frases que a gente encontra. Depois dos 3 anos, a criança já vai adquirindo pronomes, conexões, e aí com 3 anos ela tem plenas condições de manter um diálogo, de fazer uma conversa. Então, uma criança que fala, eu fui na piscina com a vovó, né? A gente pergunta, a criança responde, quantos anos você tem? Que escola você estuda? Aí, com 3 anos, ela tá plena para fazer isso. Né? E quer fazer algum comentário, Isa? Eu posso falar um pouquinho? Então, não, legal. O que eu acho bacana para o pessoal saber no geral, né, Anny, assim, é como que o cérebro da criança é plástico, né? O que a gente chama de plasticidade. Né? Acho que isso é um termo que poucas pessoas conhecem e para a gente da área da saúde isso é muito comum, né? É muito corriqueiro, né? Para nós. O que quer dizer isso, né, gente? Acho que é uma coisa importante para vocês saberem diversas habilidades que a criança pode desenvolver. Esse cérebro plástico, ele quer dizer que a criança ela tem um cérebro que está pronto para ser estimulado e para ter diversos ganhos, né? Então, quando a criança ela não tem esse estímulo nessa primeira infância, ela deixa de adquirir alguns comportamentos, algumas habilidades que são essenciais, né? Como base até para a parte de educação pedagógica também, né? Enfim, para adquirir diversos conhecimentos ao longo da vida. Então, acho que isso é legal, né, Anny? Como é rápido esse desenvolvimento, como você estava falando, né? De mês para mês, às vezes é uma mudança muito brusca. De uma semana para outra, né? Os pais têm crianças pequenas, percebem que às vezes a criança dá um salto qualitativo, assim, muito significativo. Né? Às vezes o pai viaja, fica 8 dias fora, volta, a criança faz diferença. Ou quando faz FaceTime já até se assusta, né? Isso é muito legal. Eu acho que é bacana para os pais entenderem que quanto mais estímulo, não é uma hiperestimulação, né? Que a Aline até vai tocar nesse assunto. Mas quanto mais as crianças estiverem em contato com essa fala, estarem inseridas num meio social, é muito positivo para ela, né? E falando um pouquinho do conceito de linguagem, né? É um mundo todo, né? Linguagem é um universo. Então, a linguagem ela tem várias habilidades que vão desde o contato visual, então estar em contato visual com o outro, até a capacidade de imitação e chega até o faz de conta. Então, por isso que o brincar é tão importante. Esse acho que é um tema de outra live, né? Como brincar com o seu filho em cada faixa etária. Mas é um pré-requisito para fala lá da frente. Então, só para dar um exemplo, uma criança de 2 anos e meio que está com uma panelinha falando, tô fazendo pipoca. Isso é um faz de conta que é pré-requisito para ela narrar coisas lá na frente, para ela elaborar textos com 7, 8 anos. Então, a linguagem, ela tem várias habilidades
E qual que é o objetivo? Desenvolver a comunicação. Então, essas habilidades vão nascendo, a fala vai nascendo, mas a gente não pode esquecer também das outras linguagens, né? O contato visual, o apontar. Então, Super era só importante. para mensurar que não é só estimular a fala, é estimular a Isso. linguagem também. É, super legal. É isso aí mesmo, Anne. Não dá para eles adquirirem um sem ter o outro também em conjunto, né? E aí vamos falar quando a coisa não está andando tão bem assim, né? Uhum. Acho que o primeiro passo, bom, é normal fazer comparações até dentro de casa, É. né? Meu filho mais velho assim, meu filho mais novo assim, com os Uhum. primos. E eu acho que o primeiro passo é ver o funcionamento corporal dessa criança. Então, Uhum. o sistema sensorial dela, a gente fala dos órgãos do sentido, né? Audição, visão, tato, paladar, olfato, Sim. mas também tem outro sistema, que é o sistema sensorial proprioceptivo e vestibular, que é muito importante para as crianças aprenderem, desenvolverem linguagem. Então, acho que a primeira investigação que deve ser feita é se está tudo certinho no corpinho ali da criança. E aí a gente vai para as Anne, outras questões. desculpa, só para acho que é legal explicar o que que é propriocepção para o pessoal. Porque às vezes é um Uhum. termo muito grande e não Foi podem ser só pessoas que estão fora. É. um exemplo. Então, é o sentir contato. Então, uma criança que tem dificuldade proprioceptiva, ela não deixa pentear o cabelo, por exemplo, Uhum. ela acha que aquilo vai cortar a cabecinha dela. Então, isso pensando em casos mais graves. Então, é o sentir, é o perceber. Né? Acho que a melhor Uhum. palavra para definir esse sistema é o perceber. E o vestibular é o equilíbrio, que também tem muito a Uhum. ver com o desenvolvimento da linguagem. Sim. E aí as questões de observar em casa, e a Isa vai entrar mais um pouquinho agora, e na escola também, né? Que as crianças estão entrando na escola bem cedo, atualmente, É. e elas ficam lá horas, né? É. Então é sempre Cada bom vez mais, estar né? junto. A Uhum. verdade é que cada vez mais as crianças estão mais tempo na escola. Tem seus lados positivos, é claro, e tem outros que a gente acaba nessa rotina enlouquecedora que a gente vive, às vezes até perdendo um pouco de contato diretamente com o filho por estar mais longe, né? Acho que só fazer uma pausa aqui, Anne, só para ver quem tem alguma pergunta do que a Anne já explicou, pode fazer, tá bom? Qualquer coisa eu paro a minha fala, a gente volta um pouquinho, porque às vezes pode diferenciar um pouco o assunto ou outro, apesar de eles serem complementares, tá bom? Bom, vamos lá. Então, o que que acontece, gente? A Ana explicou toda essa parte do desenvolvimento, né, dessa fala, enfim, dessa comunicação. Em casa, como que fica? Né? Eu tenho muitos pais, né? Só um detalhe, eu também trabalhei alguns anos em escola, então também tem essa parte pedagógica envolvida que é muito importante, que dá para a gente fazer em casa, né? Então, muitos pais às vezes não sabem como estimular a criança para se comunicar, né? Tanto comunicação não verbal quanto verbal. Então, tanto a comunicação que a criança não fala, mas é por gestos, etc., quanto geralmente é o principal foco que é a verbal, é onde tem maiores dúvidas, né? O que que acontece? Muitas vezes a gente tem a noção de que ter um tipo de atitude é o ideal para essa criança. Lógico, por uma questão de senso comum e etc., por não ser da área também, isso também envolve, né? E o que a gente orienta muito os pais, e isso eu tenho certeza que a Anne também faz, né, Anne, no seu consultório, é como é importante permitir que a criança cresça. O que que quer dizer isso? Às vezes a criança vai crescendo, o filho vai crescendo, e dá aquele aperto no coração de, puxa, meu bebezinho tá crescendo, né? É meu último filho, é o único filho. Como que vai ser, né? Já, enfim, dá um certo sentimento de perda, né, dessa infância. E o que que acontece? Muitas vezes a gente superprotege as crianças, né? Por realmente querer protegê-los das coisas das adversidades da vida, né? E não só isso, às vezes por querer ajudar, na maior boa intenção. Então, uma coisa que acontece com muita frequência é, por exemplo, a pessoa que cuida dessa criança pode ser pai, pode ser vó, enfim, quem está mais em contato com essa criança durante o dia a dia, não tanto ainda na escola, antecipar o comportamento da criança. O que que isso quer dizer? Então, por exemplo, a criança ainda
não está conseguindo formular, não está na fase de formulação da palavra, por exemplo. Ainda está nas sílabas que a Anne comentou. O que, que acontece? Então ela aponta, mas ela já está com capacidade de tentar desenvolver alguma fala. E os pais já sabem que, por exemplo, é água e já pega água para a criança sem alguma comunicação. O que, que vocês podem fazer nesse momento, gente? Perguntar para a criança, o que, que você quer, fulana? E ela vai apontar de novo. Esperar um pouquinho ela tentar falar. Aí, caso ela não fale, não mencione nenhum tipo de sílaba nem nada, falar é a água. Não é isso, Annie, que você também orienta? Isso. E o tempo, ele pode variar de 3 a 6 segundos para a Ó, criança interessante. processar aquilo, né? Uhum, Então, uhum, esse, qual uhum, você quer? Fala! uhum. Quer dizer, deu nenhum segundo entre um pedido e É. outro. Dar esse tempo é importante. E é interessante isso que você falou do tempo, por conta da nossa rotina, né? Cada vez mais a nossa rotina é tão corrida que a gente quer tudo para ontem também. Às vezes está atrasado para deixar a criança na escola, para deixar na casa de algum familiar para ir trabalhar, e a gente às vezes antecipa muita coisa para essa criança, ou para sair, para passear, enfim. Então é importante nesse sentido, gente, sempre dar tempo para a criança se manifestar. Deixa ela se manifestar. Se ela ainda está no momento que ela não está verbal, deixa ela ir em direção, ela se comunicar por meio do gesto. E quando ela já tem essa capacidade, como a Anne mencionou, em termos de faixa etária, né, estimular essa fala. Né? Então, a criança pode se comunicar e muito bem. Só que a gente também tem que dar espaço para essa comunicação acontecer, né? Então, isso é uma E coisa lembrando que. Pode falar. que a gente não precisa cobrar aquela coisa, né? Não, Às vezes o isso. irmão chama Pedro Henrique, né? Apelido, Pepe, vamos chamar Pepe. Apelido é muito comum e é muito É, saudável. Eu lembro quando eu era legal. criança, eu chamava meu cobertor de Puyé. Não tem Ah, nada a é? ver uma com a outra, mas era o que eu conseguia falar naquele momento. Então, o conseguir falar, pensando até em autoestima, é Isso, prioritário do que eu falar cobertor, né? isso, é isso mesmo. Cada ganho que a criança manifesta, cada avanço, é muito importante ser valorizado, né? Exatamente, Ana, isso era uma das coisas que eu ia falar. Perfeito. Porque é importante a gente elogiar essa criança a cada passinho que ela dá, né? Então, puxa, ela começou já a falar um mamá, às vezes aleatoriamente, tudo bem, é uma forma de comunicação, né? E quando fica Valorizar isso, né? intencional, melhor ainda. Oi? Uhum. O que você falou, Anne? Não, é importante valorizar justamente esse momento. Isso. Mamá, pô! Mamá do É, nenê, né? Pode fazer, mais ou menos. isso. A repetição ela é importante, né, para a criança ir decodificando também aquele som, né? Então, cuidado, pessoal, com essa questão de uma possível superproteção, né? Na forma de um cuidado, que é lógico, todo mundo quer o melhor para o filho. Então, a gente não veio aqui julgar nem nada, de jeito nenhum. É que é uma coisa muito comum de acontecer, então é importante passar para vocês. Tudo bem? Vamos lá, que mais que é importante? Os pais, né, ou os cuidadores, a gente tem que lembrar, a gente como adulto, a gente sempre é muito espelho para essa criança. Então a gente vai ser exemplo de tudo para ela, de todos os tipos de atitude, né? E na comunicação também. Então, como será que tá, por exemplo, essa comunicação em casa, né? A criança observa muito, a gente às vezes minimiza o poder, né, de capacidade dessa criança. E muito pelo contrário, elas observam muito. Então, puxa, será que está no momento que está todo mundo sentado na mesa? Tem diálogo? Ou cada um está ali no seu celular resolvendo algum problema, alguma coisa assim? Então, isso é muito importante também, tá? Essa comunicação de estimular a criança a estar junto, conversa com ela, independentemente da faixa etária, isso é muito importante. A criança, desde a barriguinha, a gente já tem pesquisas que mostram que a criança já vai decodificando, já tem esse aparelho auditivo pronto, né? Que está em desenvolvimento, mas quando já fica pronto, ela capta, né, sons importantes. Então, isso já vai auxiliando a criança nesse desenvolvimento, né? Tem um Outra comentário coisa. aqui, Ah, pode desculpa aí, falar. pessoal, um parêntese, Pode falar. da querida da Pri Lavrador, concordando Hum, com a gente, né? Que às vezes o pai, você não deixa a criança responder e acaba travando a é, comunicação. E às vezes tem o é, irmão mais velho que está sendo o intérprete também, né? sim, O Dudu quer chocolate, é né? verdade. Então, às vezes, ficar prestando atenção, né?
Se o É mais verdade. velho tá falando pelo mais novo, isso é muito comum de acontecer, gente. Muito, Muito. muito. Aí o E até por pequeno uma tá questão atrasado. protetora, né? Uhum, exatamente. Obrigada, Pri, pelo comentário. Boa, muito bom. É isso mesmo, isso é uma coisa que acontece bastante mesmo, com muita frequência. E lógico, né? Principalmente quando tem irmão mais velho, dependendo da faixa etária, eles também não têm essa noção. Então é bacana a gente, como adultos, instruir também os filhos mais velhos para eles estimularem e não regredirem no sentido de estagnar a criança no nível que ela está, né? Vamos pensar o seguinte, só em relação à parte da escola, né? Então, o que a gente pode conversar com a escola, com a professora, enfim, com a equipe pedagógica que está envolvida na educação da criança? Primeiro, eles têm, lógico, né, um conhecimento também já da própria formação, de pedagogos, etc., que também contribui para esse desenvolvimento. Então, é bacana a gente, enquanto pais, né, enquanto cuidadores, perguntar para a professora como, por exemplo, o filho tem se relacionado com os amigos. Como está sendo esse relacionamento? Essa criança está muito retraída, ela não está conseguindo, se ela já está verbal, ela não está conseguindo falar, se ela ainda não está verbal, mas ela consegue entrar numa situação, tentar interagir com outra criança, lógico, dependendo da faixa etária, a criança ainda, que a gente falou do brincar, ela brinca junto, mas ela não compartilha o brincar. É diferente estar um do lado do outro e um brincando com o outro no sentido de comunicação. Tudo bem, mas é o começo. É importante a criança estar junto de outra em muitos momentos. Então, puxa, meu filho está junto com o grupo, ou ele se afasta, fica muito afastado. Como que está essa comunicação? Isso é um ponto muito importante. Outro ponto, quando acontece algum conflito, essa criança tenta se expressar para outra, né? Então, se ela tá com raiva, puxa, pegou meu brinquedo, eu tô com raiva. Se ela ainda não tá verbal, ela manifesta de alguma forma isso para outra criança, com a carinha brava, né, Anne? Acontece muito isso. Uhum. A carinha manifesta ali naquele momento, ou não, ela fica apática, ela fica com medo, ela não sabe resolver conflito. Isso é um outro ponto muito importante para a evolução dessa comunicação, né? Mais uma... Oi, pode falar, Anne. E a escola é o lugar para isso, né? É, Então, não existe a melhor escola. Isso não existe. isso. Uhum. Existe a escola que esteja proporcionando aprendizado e socialização. E dependendo da faixa etária da criança, uma criança muito pequenininha, a socialização é o mais importante, né? Uhum, Interagir uhum. com o outro. Então, os pais têm que estar sempre atento a isso. Se a escola está conseguindo o aprendizado e a socialização, estimular essas duas coisas na É isso criança. mesmo. É isso mesmo. É pré-requisito para uma aprendizagem adequada, né? Não tem como a gente. Porque é isso, desde criança a gente precisa aprender a trabalhar e conviver em grupo, né? Esse grupo pode ser de 3 pessoas, 2 pessoas ou um grupo grande, não importa, né? Mas é importante isso. Mais um outro ponto, essa criança, ela tá proativa, né? Então é uma criança que vai para frente, que tenta se expor, quando até já está um pouquinho mais verbal, lá pelos seus 2, 3 aninhos, às vezes as crianças vão lá, apresentam aquilo que elas fizeram, contam. Então, isso tudo também é um ponto muito importante. Ela está proativa, ela quer se comunicar, ou está naquela apatia que a gente comentou anteriormente, né? E uma coisa muito bacana é assim, enxerguem realmente a escola como uma parceira para vocês no desenvolvimento do filho, né? Porque eles também têm outros conhecimentos que, quando a pessoa não está nessa área da educação, etc., fica difícil. Então, peça orientações, conversa na escola. O que eu posso fazer para trabalhar em casa? Eu estou fazendo assim, assim, assado. Tá certo, não tá? Como que eu posso estimular? É importante essa nossa posição, né, Anne, de tentar melhorar com orientações de profissionais que são mais adequados muitas vezes, né? Por conta de algo que eles estão observando dessa criança. Sim, a escola é um ambiente profissional, né? Eles entendem de Uhum, desenvolvimento, de educação. Então, uhum, sem dúvida, pergunta: o filho se comporta bem, não tem queixa, está comendo bem na escola. Não, mas peraí, como é que ele tá com os outros amigos? O que eu posso fazer em uhum. casa? O que vocês estão fazendo aqui? O que eu posso fazer? Então, a escola, ela é aberta para isso, só bater na Isso. porta e perguntar, né? E mais do que isso, também a gente falou bastante, né, em relação a isso da escola, dessa socialização, mas a gente não esqueçam, principalmente aquelas crianças que só têm convívio com adultos, é importante proporcionar também fora da escola
o relacionamento com outras crianças. Por quê? Relacionamento entre criança e adulto, ele é diferente em níveis, né? E entre criança e criança é outro patamar. Tem outro tipo de comunicação envolvida também. Então é importante, estimulem, vão ao parque do condomínio, enfim, chama algum amiguinho da escola para vir junto, para ficar em casa. Tudo isso faz parte de uma socialização que não precisa ser exclusiva da escola. Pode ser e deve ser também no ambiente familiar para compartilhar com primos, enfim, com qualquer criança que esteja também fora desse ambiente da sala de aula é sempre muito positivo. Um exemplo bem básico de brincadeira, né? Quando tem um adulto e uma criança brincando de Lego, por exemplo. O adulto tá lá com a peça vermelha, a criança fala, eu quero vermelho. Aí o adulto, você quer o vermelho? Toma. Né? E pensando em duas crianças, eu quero vermelho. Não, vermelho é meu. Não, eu quero vermelho porque é a minha cor favorita. Então, já tem um desenvolvimento de fala aí muito maior. A nossa essência é cuidar, né? Principalmente do nosso filho. Então, isso é normal com todo mundo. Né? Não dá para fingir ser criança. É isso mesmo. Acho que é isso, né, Anny? Lógico que a gente queria falar muito, mas a gente sabe que live, né? Pois é, passa muito rápido, já foram aqui quase meia hora de live. Então, isso é só uma pincelada, vamos dizer, né, Anny, assim, em relação a tudo que a gente poderia comentar aqui com vocês, mas a gente está à disposição. Vamos dar só uma olhadinha, pessoal que tiver dúvidas, perguntas, comentários, podem fazer. Deixa eu só dar uma olhadinha. Você viu alguma, Anny, que você... Acho que dúvida eu não consegui pegar, não vi. Mas o mais importante, gente, dar atenção ao filho. Então, não é quantidade, é qualidade. Eu chego em casa 9 horas da noite e ele dorme 9h30. Esses 30 minutos, fica ali com ele, desliga a televisão, deixa o celular de lado. Vamos brincar de tal coisa. Ou uma criança maior. Me conta o que você fez na escola, me mostra seu caderno. Então, não é... Porque os pais às vezes se sentem culpados. Não tem muito tempo. É qualidade e não quantidade. Uma coisa que você falou de criança um pouquinho maior, que aqui às vezes a gente pode ter parecido que a gente só falou de criança pequena, então acho que é bom às vezes fazer uma certa diferenciação. Isso que a Anny acabou de falar, de se comunicar depois da escola, é importante para qualquer faixa etária. Mas um outro ponto também que é muito válido. Prestem atenção para ver se a gente não força um diálogo que a criança não quer naquele momento, né? Às vezes aconteceu alguma coisa que ela não tá bem, não precisa forçar naquele momento. Espera um pouquinho, deixa a criança relaxar, deixa ela estar bem novamente, e aí vocês sentem, conversem, né? Então, a conversa também, ela tem um momento certo, né, Anny? Não dá pra gente empurrar na criança por uma questão de curiosidade nossa, às vezes, né? Por preocupação. Que acaba ficando aquele pai e mãe chata, né? Mas me conta, como que foi a prova? Aí, né? Foi fácil. Mas por que foi fácil? Foi fácil e ponto. Ou é fácil ou é difícil, né? Também não dá pra... Né? Fala de outra coisa. Mas aquele tema acabou. A prova ou é fácil ou é difícil. Não tem mais falar da prova, né? Porque às vezes eles também param de falar, né? Eles falam, que droga, né? Eles vão pensar, que droga, tem que ficar falando. Então também tem que tomar cuidado, tem que respeitar esse limite ali da criança, o que ela tá mostrando. Porque senão a gente trava a comunicação ao invés de estimular, né? Deixa eu dar uma olhadinha que teve alguns comentários. O Felipe falou, Lego, tô dentro. Ele curtiu muito com as crianças. A Pri Lavrador falou que passou muito rápido. Pediram para deixar salvo. Vamos deixar. A gente também depois vai colocar no Facebook, tá? Deixa eu dar mais uma olhadinha. Desligar um pouco os eletrônicos e aproveitar os momentos juntos. Nossa, isso é muito importante, gente. Cada vez mais as crianças estão inseridas nesse meio tecnológico de forma passiva, né, Anny? Então, assim, é sentado na frente da TV, de um tablet. O videogame, vamos dizer, é o mais ativo possível que possa ter. Mas isso é muito delicado, gente, porque às vezes as crianças, dependendo, né, do que elas estão assistindo, não tem esse estímulo de falar, de repetir, de participar, como às vezes tem em programas mais infantis, né? Então tem que tomar muito cuidado, porque a gente acha que é uma coisa positiva, tudo é questão de dose, né, Anny? Pode ser um veneno ao mesmo tempo, né? Então, a comunicação mesmo, ela vai precisar do outro ser humano,
Não dá pra gente só se comunicar com a tecnologia, ela não é tão ativa assim. Tem vários estudos falando dos danos, né? Um dos Uhum, exemplos é a criança que fica ali muito no tablet, a área cerebral da satisfação dela fica alterada. uhum, Então, você quer premiar a criança de alguma forma? Ah, você fez a cama todos os dias, vou te dar um sorvete. Não vai uhum, fazer muito efeito, né? uhum, Então, esse é uhum. só um dos exemplos de, né? Todo mundo sabe o dano que causa. Difícil É, é deixar de lado, a gente sabe, é, né? Muito é, tentador. é, é muito tentador. Até pra gente, enquanto adulto, a gente também tem que se vigiar, né? Deixa eu só ver mais os últimos comentários. A Sil também está falando que é importante respeitar o tempo da criança para ela querer se expor. Mais bola e menos tablet, o Felipe falou. Verdade, Fê. É isso aí. Acho que é isso, né, Ani? Perfeito. Daria para falar muito mais, mas É. não temos tempo. Mas eu Fala os queria seus agradecer. contatos, Anne, para o pessoal. Bom, nós temos o Instagram do Saúde Alphaville, nós temos o Facebook do Saúde Uhum. Alphaville. Meu nome é Anne Vivo Lavrador, eu atendo na região de Alphaville e fico à disposição para quem tiver dúvida, quiser conversar, estamos aí. Né? Às vezes Acho que é importante são só. dicas de estimulação de linguagem e fala, né? Não necessariamente a criança que já está com uma dificuldade, né? Uhum, uhum. Exato. Só passa o seu telefone, que às vezes o pessoal pode querer também, Ah, sim. mesmo que Vou virtual. passar o WhatsApp falando em comunicação, né? É, É, 11 98576 0180. isso mesmo. E o Olha, seu? Aninha, a melhor fonoaudióloga de Alphaville. Olha só que legal. E Atende é manhã, isso. tarde, noite. Vamos que É, vamos. é isso aí. E eu também, então, trabalho em Alphaville, como eu disse no comecinho. O meu telefone é o 011 também, 96382-8470. Mas pode entrar em contato com a gente aqui no próprio Saúde, pode deixar seus comentários no direct também. Em breve nós teremos um novo site, o Fê me lembrou aqui. É isso mesmo. E acompanhem, gente. Todo mês nós teremos lives bem interessantes, né? E vocês também podem sugerir temas. Qualquer coisa, escrevam para nós. É sempre bacana ter a participação de vocês. Certo, Anne? Certo. Muito obrigada a todos. Boa noite. É isso aí. Boa noite. Obrigada, Anne. Foi muito bom. Eu que agradeço, Isa. Obrigada. Beijo, boa noite, gente. E acompanhe aqui que ela vai ficar salva para quem acabou de entrar, tá bom? Beijo. Tchau, tchau.